Olá, meu nome é Vilma, sou aluna da pós-graduação em Gestão Estratégica da Administração Pública da Faculdade Descomplica e vou falar sobre o tema: a falta de transparência das contas públicas e transparência para todos. O problema: a falta de transparência nas contas públicas é um problema que atinge a sociedade. Nem todos estamos acostumados a fiscalizar ou entender como funciona a coisa pública. Os portais da transparência, apesar de serem acessíveis, trazem informações complexas com termos e conceitos difíceis de serem entendidos. O grande problema que envolve a questão da transparência das contas públicas é o excesso de informações com termos e conceitos técnicos e contábeis, o que inviabiliza e dificulta o entendimento e a compreensão dos dados pelos cidadãos. Mesmo com a grande quantidade de informações que são divulgadas nos portais da transparência, o tipo de linguagem utilizado é muito técnico, o que faz com que a transparência fique prejudicada. A falta de transparência gera como consequência dificuldade da população em acessar, entender e acompanhar os relatórios dos portais da transparência, dados ocultos, alto grau de complexidade das informações divulgadas, dificuldade na operacionalização das consultas fazem com que os relatórios sejam de difícil compreensão para grande parte da sociedade que se sente desmotivada para fiscalizar e acompanhar as contas públicas. Legislação. Alguns trechos de leis que falam sobre a transparência. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, todos temos direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Segundo a Lei de Acesso à Informação, cabe aos órgãos e entidades do poder público a gestão transparente das informações, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de transparência e de gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. Portal da Transparência. É uma ferramenta que permite ao cidadão conhecer, questionar e atuar como fiscal da aplicação do dinheiro público. Ela surgiu por causa da Lei de Acesso à Informação. É um instrumento de controle das contas públicas pela sociedade. Lá no Portal da Transparência são disponibilizados os planos, orçamentos, relatórios, receitas, despesas, entre outros. Controle social. Através do controle social, que a sociedade acompanha e fiscaliza as ações do governo e a participação da sociedade na administração pública. É importante para assegurar que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da coletividade. É necessário que a sociedade tome conhecimento do seu direito de acesso à informação. As informações devem ser acessíveis, compreensíveis e suficientes ao pleno exercício do controle social. A solução. O portal da transparência deve ser direto, de fácil manuseio e interpretação dos dados por qualquer cidadão. Não basta que as informações sejam disponibilizadas à sociedade, é preciso que sejam fornecidas de forma acessível, compreensível a todos os níveis da sociedade. Os dados devem ser divulgados em linguagem clara e objetiva, de modo que todos os cidadãos possam participar do processo de transparência das contas públicas. As informações obtidas devem ser tratadas antes de serem disponibilizadas aos portais da transparência, de modo que sejam mais facilmente entendidas. É necessário que estudos científicos sejam desenvolvidos para adequar as diversas informações em linguagem técnica e contábil para uma linguagem de fácil entendimento do cidadão, que seria uma linguagem cidadã. Criar grupos de trabalho com representantes das sociedades, professores, jornalistas, entre outros, a fim de definir o tipo de informação e a forma como ela será divulgada. Incentivar a população a participar da elaboração e discussão dos planos e orçamentos. Obrigada.